Eu quero nesse momento, através desse áudio, desse vídeo, tentar explicar para você uma palavra que é falada na Bíblia e que tem sido citado por muitos pregadores e às vezes dentro das igrejas, e muitas pessoas não entendem o que isso significa, que é a palavra salvação. A palavra de Deus diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, que são seres humanos. Mas às vezes a pessoa está tão perdida nos seus pensamentos que ela não sabe nem por que está perdida e por que Jesus veio salvar ou restaurar, né? Então eu quero falar aqui na palavra de Deus o que eu tenho aprendido através da palavra de Deus. Teve um momento que Jesus, ele disse aos fariseus, ele disse: vocês saem por aí tentando converter as pessoas às vossas religiões, e quando elas se convertem, elas ficam 2 vezes mais merecedoras do fogo do inferno. Na carta de Judas também nós encontramos Judas dizendo que tinha muitas mulheres fracas que nunca tinham conseguido se libertar, né, das suas práticas pecaminosas. Então eu vou tentar fazer uma explanação do que realmente Jesus veio buscar. A palavra de Deus deixa claro em Gênesis que quando Deus resolveu no seu coração criar o homem, antes de criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança, a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas e Deus viu que era bom para o homem. E a palavra de Deus diz que Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, que ele construiu, fabricou o homem, Deus soprou no homem um espírito de vida e Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, um ser inteligente, um ser capaz de pensar, capaz de decidir, de desejar e de sonhar. E a palavra de Deus, ela diz que o primeiro casal, Adão e Eva, eles viviam em comunhão com Deus, comum união, ou seja, era uma coisa comum que acontecia entre eles e Deus. E a palavra de Deus diz que todo fim de tarde Deus vinha conversar com Adão. Ou seja, Deus não vinha ali expor para Adão as ideias de Deus, os desejos de Deus, mas Deus vinha ouvir de Adão o que Adão havia planejado fazer durante aquele dia e Deus ensinar a Adão como realizar os desejos ou fazer aquilo que Adão queria fazer. E quando Adão não tinha condição de fazer alguma coisa, Deus ensinava a ele como fazer. Ou seja, a palavra de Deus diz que Deus criou os animais e Deus trouxe cada um dos animais até Adão para que Adão colocasse nome neles, porque era Adão que iria se relacionar. A palavra de Deus diz que Deus falou a Adão que Adão poderia dominar, ou seja, dominar de acordo com a capacidade de Adão, dominar com sabedoria, com inteligência, não destruir. A palavra de Deus diz que quando Deus ele resolveu salvar a humanidade, a palavra de Deus ele diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que vai trabalhar no coração do ser humano para trazer ele de volta. Ou seja, Deus conquista o homem através da forma de convencer o homem, porque Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem de que o pecado não presta. Por que o pecado não presta? Porque não há necessidade do homem cometer pecado. Porque tudo que o homem necessita, Deus dá a ele sem precisar ele fazer corrupção, nem fazer o que o homem faz para conseguir. Então a palavra de Deus ela deixa claro que depois que Deus colocou o homem no jardim do Éden, havia ali um fruto. E Deus deu uma ordem ao homem, Deus disse: só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Ou seja, Deus não deu ali uma sentença. Deus disse: certamente você morrerá. Mas que tipo de morte foi essa? Não foi apenas a morte física, foi a morte espiritual.
Porque Deus sabia que no momento que o homem comesse aquele fruto, ia haver a interferência de um ser caído, de um ser que está morto, porque ele perdeu a comunhão com Deus, que é Satanás. E esse ser, no momento que Adão deu ouvido à voz desse ser, que começou a colocar dúvida no coração de Adão e Eva, ele colocou algo que deu a Adão e Eva o desejo de ser igual a Deus, ou seja, ele enganou Adão e Eva. E Adão e Eva desobedeceu a Deus, e quando eles desobedeceram, eles passaram a dar ouvido à voz do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Porque a palavra de Deus diz que Satanás ele veio somente para roubar, matar e destruir. Você vai ver lá em Gênesis que no momento que Adão desobedeceu a Deus, naquele momento ali, Deus não desistiu do homem, Deus ainda veio tentar ter um diálogo com Adão, mas a Bíblia diz que o pecado é que faz separação entre Deus e o homem, ou seja, daquele momento ali, os descendentes de Adão começaram a não mais dar ouvido a Deus. Já estava distante de Deus, não queria mais essa comunhão com Deus, e os homens agora começaram a dar ouvido à voz do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Mas a prova está de que Deus não desistiu do homem, que se você for ler o texto, você vai ver que a palavra de Deus diz que Deus tinha um homem que chamava Enoque, que era filho de Adão, e esse homem andou em comunhão com Deus, ele andava dialogando com Deus, e Deus tomou para si. Depois você vai ver em Gênesis 6, que Deus chegou um momento que Deus falou, meu espírito não agirá para sempre no homem, e a partir de hoje os dias do homem serão 120 anos, porque o homem, a Bíblia diz em Gênesis 9, que Deus viu que toda a intenção, todo instinto, toda a motivação do coração do homem era para o pecado, era para buscar satisfazer a natureza humana. E por causa disso, a humanidade se distanciou totalmente de Deus, não quis mais ouvir a Deus, e o homem começou a viver na depravação total, como vivem muitas pessoas hoje. Então Deus nunca desistiu da sua criação, Deus nunca desistiu do homem. A palavra de Deus mostra que desde Moisés até a vinda de Jesus Cristo, Deus deu uma lei para que o homem vivesse obedecendo a esta lei para não morrer. Porque Deus sabia que se não houvesse um código de ética estabelecido por Deus, para que o homem tivesse um temor, o homem se destruiria. Então Deus, sabendo que o homem era assim, Deus deu esse código de ética, não para que o homem fosse salvo por ele, mas para que ele guardasse a humanidade até a vinda de Jesus Cristo. Porque Jesus ele veio buscar e salvar o homem da prática do pecado. Mas tem muita gente que está enganada, tem gente dentro das igrejas que elas, de repente, elas aceitam a Jesus e está indo tudo bem com a vida delas, aquela coisa, elas deixam o pecado, daqui a pouco estão de novo no fundo do poço, porque elas não se libertaram da prática do pecado. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o homem. Por isso que Jesus disse que ninguém irá a Deus se não for através de Jesus Cristo, através dos ensinamentos de Jesus. Mas tem muita gente que está dentro das igrejas e estão perdidas. Elas vivem ainda na prática do pecado, elas querem satisfazer os seus desejos. Tem gente que avarento dentro das igrejas, tem gente que está buscando coisas materiais, tem gente que está pedindo a Deus aquilo que satisfaz o seu desejo do pecado. Por isso que Tiago diz assim: vocês pedem muitas coisas a Deus, mas não recebem porque pedem mal, pedem para usar para os seus próprios maus desejos. Infiéis, não sabem que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tem gente que está dentro das igrejas pedindo a Deus coisas materiais, coisas para satisfazer a natureza humana, para satisfazer os desejos do mundo e ser amigo do mundo. Mas eu quero te dizer que Jesus ele veio salvar a tua alma, te salvar da prática do pecado. Em Timóteo, aliás, em Tiago, ele diz assim: acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Salvar de quê? Da prática do pecado. Teve um momento que Jesus estava ensinando a libertação espiritual, ensinando a palavra de Deus, e chegou um homem e gritou no meio do povo: Jesus, manda que o meu irmão divida comigo a herança que o nosso pai deixou. Jesus disse: homem, quem foi que me constituiu juiz para repartir coisas materiais? Então tem muita gente assim, está indo buscar coisas na igreja que não tem nada a ver com o que Deus prometeu. Você vai encontrar em João 6:63, Jesus dizendo: a palavra que eu vos tenho dado é espírito e vida. É espiritual, é no mundo espiritual, porque o homem está preso pelas garras de Satanás, pelas garras do diabo. Ou seja, o espírito do homem está preso. A mente dele está presa pelo pecado, pelos vícios, pelas drogas. Então, quando Adão ele ouvia a Deus ensinava a ele como ele devia fazer tudo com moderação. Porque Deus sabia que o homem ele tem a tendência de ficar viciado.
né? Então existem três tipos de pecado que eu vou dizer para você que acontece. A palavra pecado no original é mesmo que errar o alvo. Ou seja, Deus criou o homem macho. O homem, e quando o homem tenta fazer o papel de mulher, isso é um pecado, porque ele não nasceu com habilidade para ser mulher. Isso aí é pecado, é errar o alvo. A mesma coisa são as mulheres. As mulheres, elas nasceram para ser mulher. Elas não podem ser homem, nem assumir papel de homem, porque quando elas fazem isso, existe uma inversão de valores. O mundo vira uma bagunça. Então, aprenda que Deus lhe honra você sendo mulher. Agora, você precisa assumir o seu papel como mulher. E o homem tem que assumir o seu papel de homem. Então, existem três tipos de pecado. Existe aquele pecado de omissão. É quando Deus diz faça e você não faz. E existe o pecado de rebeldia, que é aquele que Deus diz faça, né? Aliás, quando Deus diz não faça e você faz, é rebeldia. E existe um pecado chamado o sacrifício de tolo. É aquilo que você quer fazer quando Deus não lhe disse faça nem faça. Ou seja, é uma mulher querer ser homem e o homem querer ser mulher. Isso é sacrifício de tolo. Você está fazendo uma coisa que não é necessário, porque você está querendo agradar talvez ao seu eu, talvez ao mundo, mas você tem que ser honrado diante de Deus como a mulher, e a mulher como homem, porque a palavra de Deus, ela diz que nós devemos honrar a Deus, e honrar a Deus é você assumir o seu papel como homem, porque você foi criado por Deus para ser um homem, e você foi criada por Deus para ser uma mulher. Então honrar a Deus é isso, é honrar naquilo que você foi criado, você foi nascido. Por isso que a palavra de Deus diz que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Quem são os afeminados? São aqueles que nasceram homem, macho, mas não assumem o papel de homem. Você vai encontrar Davi, o rei Davi, quando ele estava prestes a entregar o reino ao filho dele, Samuel, ele disse: meu filho, seja homem. Ele não disse seja macho apenas, seja homem, porque o macho nasceu para ser homem. O ser humano macho nasceu para ser homem. E o ser humano fêmea nasceu para ser mulher. Mas existe uma inversão de valores, porque o inimigo das nossas almas, que a palavra de Deus diz que ele veio somente para roubar, matar e destruir. Então existe muito sacrifício de tolo. Muito sacrifício de tolo. Tem gente fazendo aquilo que Deus não mandou, que Deus nunca disse faça, nem disse não faça. Aí elas estão fazendo sacrifício de tolo, sofrendo, né? Às vezes tentando fazer aquilo que Deus não mandou fazer, nem aquilo que Deus mandou fazer. Agora, o que Deus mandou você fazer, faça porque você honra a Deus. Quer ver um exemplo? Quem criou o casamento? O casamento, quem criou foi Deus. Quando você honra o casamento, você está honrando a Deus que criou o casamento. Mas a sociedade que nós estamos vivendo hoje é uma sociedade que não honra, né, as responsabilidades que Deus criou para o homem. Então, estar em comunhão com Deus é estudar a palavra de Deus. Davi, tem o Salmo 19, Davi disse assim: a tua palavra, a tua lei, ela restaura a minha alma, ou seja, restaura, organiza os meus pensamentos, ela me diz como eu devo agir, quem eu sou, o que eu preciso fazer. Se você ler o Salmo 51, o salmista Davi, ele diz assim: em pecado eu fui concebido no ventre da minha mãe. Alguns estudiosos, eles dizem que Davi, ele não era filho de Jessé com a esposa de Jessé. Alguns estudiosos dizem que Davi era filho de uma prostituta. Ou seja, o Salmo 51 dá para entender que era exatamente isso. Ele disse: em pecado eu fui concebido no ventre da minha mãe. Ou seja, ele quer dizer, eu nasci de um relacionamento ilícito. Eu nasci de um ato de adultério, ou seja, em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe. E ele diz: desde criança eu tenho pecado contra a ti. Ou seja, porque Davi violava a consciência dele desde criança. Então, se ele já tem nascido em pecado, ele já havia... Então, Jesus veio restaurar. Jesus veio restaurar os casamentos, né? Jesus veio restaurar o homem, para que o homem aprenda a saber e aprender através da palavra de Deus a restauração. Então veja bem, quando Davi diz ao filho dele, Salomão, seja homem, ele está dizendo que ser homem é um pensamento,
É uma ideia que o homem precisa entender que ele é homem, ele precisa aprender qual é o papel de homem, porque quando a criança nasce, ela não sabe o que ela é, se é homem, se é mulher. Agora os pais é que vão ensinando a ela que se ela nasceu com pinto, é porque ela tem que ser homem, fazer o que o homem faz. E a mulher que nasceu com a vagina, ela tem que fazer o papel de mulher. E ela vai entender na palavra de Deus quais são as responsabilidades de uma mulher. Não é que a mulher seja inferior ao homem, não. A mulher ela foi criada por Deus para ser uma auxiliadora do homem. Porque tem coisas que o homem precisa que ele não pode fazer. Então a mulher ela veio para suprir essa necessidade na vida do homem. Assim como o homem precisa suprir a necessidade na vida de uma mulher. Então o pecado é isso, né? É cada um assumir diante de Deus a sua responsabilidade, saber para que você veio, ou seja, usar todas as coisas que Deus criou para o bem do homem, usar da forma correta, né? Mas tem homem que usa o sexo para se tornar um escravo, né? Usa as coisas que Deus criou para ficar viciado. Então tudo tem que ser com ordem e decência, tudo dentro dos princípios estabelecidos por Deus. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, é o amor a ele. Porque por causa do amor ao dinheiro, o homem destrói a própria vida, o homem destrói a vida do seu semelhante, o homem mata, o homem rouba. Então tudo isso é desorganização, porque o que o homem precisa para sobreviver, Deus dá. Por isso que Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a vontade de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É você saber. O reino de Deus é os ensinamentos da palavra de Deus. É saber como funciona o reino de Deus, porque Deus criou todas as coisas com determinados propósitos. Propósito para satisfazer o desejo primeiro de Deus. E quando o homem se coloca no centro da vontade de Deus, aí ele entende como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. É o que está escrito em Romanos 12. Né? Salmo 37, o salmista Davi, ele diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, ele está dizendo, aceita o que Deus estabeleceu para a tua vida e você vai se tornar uma pessoa satisfeita. Mas enquanto você tentar se satisfazer pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sabedoria desse mundo, você vai ser uma pessoa frustrada. Você vai ficar igual um ioiô. Uma hora está bem, uma hora está ruim, uma hora as coisas estão dando certo, de repente está dando tudo errado. Porque assim, às vezes Deus permite, né, que o homem consiga realizar alguns projetos, mas de repente lá na frente ele se frustra, porque existe o inimigo das nossas almas que veio somente para roubar, matar e destruir. Não é Deus que faz isso não, mas é porque Deus ele só protege as coisas quando estão indo de acordo com os princípios estabelecidos por ele. Se você ler o Salmo 127, está escrito o sábio Salomão dizendo assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, Deus só edifica uma casa quando você faz a casa de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Se você agir, se você fizer com base nos princípios de Deus, pode ficar tranquilo que Deus vai proteger a tua família, Deus vai proteger o teu trabalho, vai proteger o teu negócio. Agora, se você faz de forma errada, não tem a proteção de Deus. É por isso que muitos casamentos hoje estão sendo destruídos, porque foram construídos baseado em outros valores, né, que não são os valores da palavra de Deus, né? Muitas riquezas são adquiridas através da desonestidade e de repente a pessoa morre e não desfruta nada. Eu estava lembrando hoje de uma pessoa que eu lembrei que há um tempo ela me disse assim: quando eu me aposentar eu vou viajar, vou realizar uns desejos que eu tenho na minha vida. E essa pessoa, de repente, por um deslize, se casou com uma mulher nova, e essa mulher é cheia de vaidade, tem desejo das coisas materiais, e botou um negócio, e esse homem hoje é escravo desse negócio, porque ele não tem tempo de viajar, porque ele está seguindo os desejos daquela mulher. Então veja bem, planejou tudo, pensou que quando se aposentasse ia poder viajar, hoje não viaja, está escravizado porque a mulher botou um negócio e ele tem que acompanhar os desejos da mulher dele. Então veja como é. Agora, quando você planeja de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, tudo vai dar certo na tua vida. Por isso que Salomão disse em Eclesiastes, ele disse: ao homem que agrada a Deus, Deus dá.
sabedoria, conhecimento e prazer. Mas ao homem que desagrada a Deus, Deus dá trabalho para que ele ajunte e amontoe ou guarde para dar àquele que agrada a Deus. Tem muita gente assim, né? Vou trabalhar, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando chega o tempo de viajar, de se aposentar, morre. Ou então vem uma enfermidade, vem um problema e ele não consegue realizar aquilo que trabalhou desejando, porque ele não fez de acordo com a vontade de Deus. Quantos fazem isso? Ajunta riqueza, pensando um dia eu vou ficar velho e vou desfrutar da minha riqueza. Quando chega a velhice, adoece, né? Tem um problema e não pode viajar, não desfruta daquilo que trabalhou. Sabe por quê? Porque não fez de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então entenda isso. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Primeiro ele quer salvar o teu espírito, a tua alma, salvar o teu corpo, e depois ele vai te dar todas as coisas que tu precisa para viver uma vida que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida com qualidade, mas para isso você precisa primeiro aprender, buscar o que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a vontade de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tem muita gente que faz o contrário, quer buscar primeiro as coisas para depois buscar o reino de Deus. Não existe isso. Você tem que primeiro buscar o reino de Deus. O reino de Deus é a palavra de Deus. Está escrito, Paulo dizendo a Timóteo, que a escritura, a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Ela é útil para preparar, para ensinar o homem de Deus, para que ele esteja perfeitamente habilitado para praticar todas as boas obras. Ou seja, fazer tudo de forma honesta, tudo de forma correta, tudo dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Aí você vai ter vida de paz, você vai ter vida tranquila, você não vai estar preocupado com amanhã. Mas talvez você não faça isso, né? Você nem sabe que você está perdido no mundo, perdido nos negócios, perdido nos pensamentos, não sabe o que é que pensa, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. O homem que vive, como a palavra de Deus diz no Salmo 1, é o homem que é levado por todo o vento. Ele é como a palha que o vento leva para onde quer. Uma hora está bem, uma hora não está bem. Uma hora aqui presta, outra hora ali não presta. Uma hora a igreja presta, outra hora a igreja não presta. Uma hora essa mulher presta, outra hora essa mulher não presta. Vive na pior confusão mental porque ele não tem propósito com Deus. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e pratica é comparado a um homem que construiu sobre uma rocha. Vêm as tempestades, mas ele continua firme. Não quer dizer que você praticando a palavra de Deus, você vai estar vivendo no mar de rosa. Não, vêm as tribulações, mas você não desiste. Você continua firme e as tempestades irão passar. E aquilo que você planejou, baseado na palavra de Deus, vai se concretizar. Porque no momento certo, Deus vai te ajudar e você vai conseguir. Você vai receber o que Salomão disse. Ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Mas ao que desagrada a Deus, o que vive na prática do pecado, Deus deixa ele trabalhar. Deus deixa ele ajuntar. Deus deixa ele acumular. E de repente ele perde tudo para quem não fez nada. A única coisa que essa outra pessoa fez foi agradar a Deus. E como é que agrada a Deus? Aprendendo a palavra de Deus. Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, e depois tudo será acrescentado. Porque primeiro é Deus. Até o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Deus. E amar a Deus não é ficar com sentimento dizendo o tempo todo, Deus eu te amo, é obedecer a palavra de Deus. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse prova que me ama, está em João 14, esse prova que me ama e será amado pelo meu Pai, e eu me revelarei a essa pessoa. Então primeiro amar a Deus é obedecer aos mandamentos da palavra de Deus.